Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos para essa EBD. Nós estamos na lição 4 da revista De Bem com a Vida. Foi uma revista que nós já utilizamos logo no início da pandemia, com lições lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Essas lições não ficaram salvas e por isso nós resolvemos estudar novamente essa revista agora na nossa plataforma aqui do YouTube, para que as lições ficassem salvas e os irmãos pudessem ter acesso quando quisessem, quando pudessem, a todo momento. A lição 4 vai falar de não é um sentimento, né? Mas é uma sensação, é um estado, é uma situação que passa o seu corpo, a sua mente, que é o estresse. Mas como os baianos gostam de dizer, o estresse, a gente tem estresse. E para ter como base desse estudo bíblico, a revista utiliza o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, com um personagem que nós conhecemos muito, o profeta Elias. E nós sabemos que o profeta Elias foi instrumento da glória de Deus e derrotou os profetas de Baal num episódio muito marcante que a maioria de nós se lembra. Inclusive foi imortalizado em várias músicas, né? Esse episódio que aconteceu com Elias. E aí a gente olhando essa trajetória vitoriosa de Elias, a gente pode até pensar que ele estava no melhor momento da sua vida. E nós vamos ver que logo após esse episódio tão vitorioso da sua trajetória como profeta, ele está exaurido, ele está exausto, ele está numa situação de estresse. E o que isso causou na vida de Elias? Eu não vou ler o capítulo todo, os irmãos depois podem ler aí em suas casas o capítulo completo. Eu vou ler só os 4 primeiros versículos inicialmente. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. E outro tanto: Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Começando assim esse capítulo, né, de forma tão drástica, já vendo o profeta pedindo a morte para si, a gente então começa a pensar sobre essa situação em que todos nós podemos nos encontrar, que é o estresse. A revista vai começar definindo o que é estresse. Estresse é uma palavra da língua inglesa. Ela não tem uma tradução específica para o português, mas o autor da revista a define assim: Em ciência, costuma-se dizer que o estresse é uma forma não específica de resposta com que o corpo se relaciona com certos agentes internos e externos. E isso inclui exemplos como fadiga, frio, micróbios e ansiedade. Dessa perspectiva, ninguém jamais pode viver sem estresse. A gente sempre pensa no estresse como uma situação mental, né? Mas o nosso corpo também pode ser submetido ao estresse. Todo mundo aqui já deve ter visto aquela imagem de maratonistas no final da corrida que começam a não conseguir movimentar o seu corpo, não ter mais controle do corpo, porque o corpo está sob muito estresse. Ou quando uma pessoa tem uma infecção, ela não sabe que está com essa infecção e o corpo dela está sob estresse,
né? Não tem o sintoma da infecção, mas tem esse estresse do corpo que produz outros sintomas. E às vezes ela vai ao médico, ela se consulta com vários médicos e ninguém consegue descobrir o que ela tem, apesar dela estar com o corpo sob estresse, manifestando esses sintomas. O que a revista deixa muito claro, e que Jesus já tinha nos dito, é que é impossível que um ser humano passe por essa vida sem ter que lidar com situações de estresse. Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Não há pessoa rica, pobre, que nunca tenha frequentado uma escola, ou que seja doutor, que seja anônimo ou que seja famoso. Não existe uma pessoa que passe pela experiência humana sem viver situações de estresse. Ao menos uma situação de estresse. O próprio parto é uma situação de estresse, não só para a mãe, como para o próprio bebê. Os bebês nascem cansados, né, daquele trabalho de parto extenuante para a mãe e para ele. Só chegar, lidar com o ar, que era uma coisa que ele não precisava lidar até então, com a luz, com os barulhos, a sua pele em contato com o ar, isso já é uma situação de estresse. Mas o que o profeta vive naquele momento é uma situação de estresse que vem da sua caminhada como profeta. A gente tem sempre essa imagem, e nós brasileiros gostamos muito da imagem do herói. A gente sempre acha que vem um herói que vai resolver os nossos problemas. E quando nós brasileiros lemos a Bíblia, em muitos lugares do mundo também, a gente identifica algumas pessoas na narrativa bíblica como heróis. Nós temos inclusive séries de livros, estudos sobre os heróis da fé. E Elias é um desses heróis. Ele é um homem que realiza coisas muito importantes, que defende a sã doutrina de forma muito firme. Ele é um herói da fé, mas a gente faz na nossa cabeça um mito, né, de que esses homens que passaram por essas experiências profundas com Deus, eles têm capacidade acima das nossas. Eles são irretocáveis, eles são irrepreensíveis, eles são incansáveis, e Elias vem mostrar para nós a humanidade do profeta, a humanidade do herói da fé, a humanidade de um homem que, como nós, vive uma situação de muito estresse. Ele está num país cuja religião que está sendo praticada não é aquilo que ele crê, e não é aquilo que o povo cria até então. Ele está lidando com uma líder política e religiosa muito poderosa, que é incansável na defesa da sua crença, da sua fé. A gente sempre tem essa imagem de Jezabel como uma mulher má, como uma mulher imoral, mas uma coisa a gente não pode deixar de admitir, que Jezabel é uma pessoa que, quando crê, ela defende essa crença com muita força e com muita vontade. Ela é uma pessoa que defende aquilo que crê. A gente tem, ao longo da história, o hábito, né, sempre de taxar as mulheres que têm essas posições muito firmes, essas defesas muito firmes, como uma coisa muito ruim. Em algumas culturas evangélicas dentro do Brasil, Jezabel é chamada de a grande prostituta, né? Como a gente consegue taxar, né, a moralidade de uma pessoa só porque ela tem uma posição muito firme. Jezabel não cria no Deus, o eu sou, que nós cremos, mas o Deus que ela cria, ela defendia com muita força. E Elias, então, é o opositor dessa mulher, e ele está sob muito estresse. Ele é um perseguido político, né? Porque naquele momento a religião e a política caminhavam muito juntas. E a gente tem que perceber também a figura aí, que é a figura de Acabe. Acabe deveria fazer a defesa da fé no Deus vivo, no eu sou, com a mesma força que Elias fazia,
que o profeta fazia, porque ele era o rei de Israel, ele sabia que Israel tinha um Deus, ele sabia que Israel adorava este Deus, tinha uma liturgia, uma doutrina de entendimento a esse Deus, e ele abre mão disso. Então a gente tem a figura omissa de Acabe, que demanda de Elias uma defesa ainda mais forte dessa fé. E isso traz uma situação de estresse muito grande. Ele tem que passar por muitas situações difíceis, ele tem que passar por enfrentamentos, e quando ele sai desse enfrentamento, ao invés de desfrutar de uma sensação de vitória, de conseguir conquistar algo muito importante, ele sai esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ele sai sob muito estresse. E é essa lupa que nós vamos utilizar para conversar sobre o estresse. Então, primeiro, irmão, não sei se o irmão veio aqui querendo saber como eliminar. Eliminar o estresse não é possível. A gente pode administrar a situação que nos causa estresse, diminuindo assim o estresse, ou administrar a nossa reação. Porque como a revista trouxe de maneira muito clara, o estresse é a reação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito a uma situação que nos desafia, a uma situação que nós precisamos enfrentar, seja o nosso corpo, seja a nossa mente, seja o nosso espírito. Então, o estresse é uma reação. Então, a gente pode administrar ou a fonte, o motivo, se a gente consegue solucionar aquilo, a gente diminui o estresse. Ou a gente consegue administrar a reação ao estresse. Vou exemplificar. Eu tenho uma conta para pagar. É uma situação de estresse. Eu tenho uma conta para pagar e talvez eu não tenha um recurso para pagar essa conta. Que é uma situação extremamente comum no nosso Brasil de hoje, né, irmãos? E aí eu consigo dinheiro e eu pago a conta. Eu administrei a situação do estresse. O que é que me causava estresse? Saber que eu tinha uma conta para pagar e eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para pagar essa conta. Esse dinheiro, esse recurso chegou, não sei como, de maneiras surpreendentes e milagrosas ele chegou na minha vida, eu paguei a conta, eu acabei com a fonte do meu estresse. Eu administrei o estresse. Mas tem situações que não são tão facilmente resolvidas assim. Tem situações que são mais duradouras na minha vida. Eu tenho um relacionamento conflituoso com meu filho. Eu tenho um relacionamento conflituoso com meu marido. Eu tenho um relacionamento conflituoso com meus pais. Então, eu não vou conseguir eliminar aquele estresse. Às vezes, até passa na mente de algumas mães, né, mães? Eu entendo vocês, mas você não consegue eliminar esse estresse na sua vida. Você vai ter que administrar. Como o pastor Roberto pregou muitíssimo bem no último domingo de outubro, que é o último, acho que nós vamos assistir esse 4 de novembro, então o último domingo, eu estava correta. A gente precisa saber o que é nossa culpa, arriar algumas malas, então eu posso administrar a minha reação. E perceber os fatores desencadeadores do estresse. Reconhecer quando esse estresse, qual é o fator que faz com que o estresse domine as minhas reações e tentar evitá-los. Tentar administrá-los. Tem coisas que eu não consigo administrar. Eu não consigo administrar a economia do Brasil. Aliás, nem o ministro da Economia está conseguindo administrar a economia do Brasil. Então, não é a gente que vai conseguir. Você não consegue administrar isso. Mas eu posso administrar a minha relação difícil com o meu colega de trabalho. Trocar de turno para não encontrá-lo. Ai, que resolução maravilhosa, né? Nem vou precisar mais desse estresse. Mas não pode trocar de turno, só tem um turno na empresa. Então, eu decido
que eu vou ter com ele uma relação profissional amistosa e respeitosa. Ele não precisa ser meu amigo, frequentar a minha casa, ter o meu número privado, falar comigo no WhatsApp, mas dentro da empresa eu vou ter uma atitude respeitosa com ele. Eu vou tentar controlar esse fator desencadeador. Se eu já sei que ele me desestabiliza, eu não vou procurar uma briga de frente com esse colega de trabalho. Então, eu tenho que reconhecer qual é o fator que está gerando esse estresse na minha vida. É um fator que eu posso controlar ou é um fator que eu não posso controlar? Outra coisa que a revista vai dizer, vai falar para a gente, a revista sempre nos dá encaminhamentos nos enfrentamentos. Essa revista é muito interessante por isso. Ela apresenta o problema, ela apresenta como o problema se constitui, mas ela sempre dá indicativos de como tentar lidar com esse problema. Nem sempre é solucionar, mas é como é que eu posso administrar este problema. A primeira coisa que ela faz é adotar a prevenção por meio da busca por qualidade de vida. E isso é extremamente difícil, irmãos, mas é possível. Quando eu compreendo, quando Jesus nos diz que ele veio nos dar uma vida e uma vida abundante, quando eu compreendo que eu não posso aceitar menos do que isso e eu parto em busca de soluções para ter esta vida abundante, as coisas podem sim melhorar. A primeira coisa que a gente tem que desfazer na nossa cabeça é essa dicotomia ou essa polaridade entre saúde e doença. A gente acha que doença é o oposto de saúde. Eu estou saudável quando eu não tenho doença nenhuma. Hoje a medicina, ela nos aponta outro caminho. Você é saudável quando você tem qualidade de vida. E tem coisas que fogem, obviamente, né, do nosso controle, mas tem coisas que nós podemos controlar. Às vezes, observe, a gente fica muito estressado porque a gente não consegue organizar a nossa rotina. Eu sei que eu preciso estar no ponto 6:30 da manhã. E eu sei que eu levo comida para o meu trabalho. Eu cheguei do trabalho às 7 da noite. Eu tinha coisas para fazer em casa, ok. Mas digamos que eu já tinha a minha comida pronta. Mas eu não coloco logo na vasilha e põe na geladeira, já deixo ajeitadinha, para no outro dia eu levantar, só colocar na vasilha e ir embora para o trabalho. O que é que acontece? Eu acordo pela manhã, às 5:30, e nesse 1 hora que eu tenho até que estar no ponto, aí eu vou tentar colocar a comida na vasilha, colocar na sacola, tomar banho, tomar café, pegar o material que eu preciso para a escola ou para o trabalho, e eu acabo entrando numa situação de estresse. Eu coloco o meu corpo numa situação de estresse que eu teria resolvido se eu me programasse, se eu organizasse a minha rotina, se eu fosse em busca de qualidade de vida. É como eu estou falando para os irmãos. Eu sei que tem fatores do nosso estresse que estão fora do nosso controle. Mas tem fatores que desencadeiam o nosso estresse que nós podemos controlar. Se nós organizarmos melhor a nossa rotina, se a gente souber priorizar o que é importante na nossa vida, e se a gente entender que o fato de ter aceitado a Cristo não nos faz seres humanos diferentes, melhores do que os outros, mais santos do que os outros. A Bíblia já vai falar isso quando ele traz o exemplo de Elias, o herói da fé, e que aqui é o retrato do mais humano. Uma pessoa que alcançou uma vitória muito grande, ao invés de estar feliz, ela está fugindo, ela está cansada, ela está tão exausta que ela pede a morte. Elias pediu a morte para si, ele disse, Senhor, eu não quero mais, basta. E se os irmãos lerem o texto todo, os irmãos vão ver que Elias não diz isso apenas uma vez. Ele fala assim, eu sou um zeloso profeta da sã doutrina,
das tuas boas obras e vivo nessa situação de estresse o tempo inteiro, fugindo o tempo inteiro, tendo que fazer enfrentamentos o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro. Eu não tenho mais saúde para isso. Eu não tenho mais capacidade mental para isso, eu não tenho saúde mental para isso, eu estou esgotada, eu quero morrer. A Bíblia, essa palavra é muito forte, ele pede para si a morte, por conta de estar nessa situação de tanto esgotamento mental. E a gente tem visto isso se repetir, principalmente depois. Nós já tínhamos um cenário muito ruim, nós já tínhamos um aumento enorme das doenças que acometem o nosso emocional, o nosso psicológico, mas a pandemia aumentou isso em graus estratosféricos. E a gente está inserido num mundo que cobra demais da gente. Cobra o nosso sucesso, cobra que a gente seja muito produtivo, cobra que a gente seja perfeito, cobra que a gente seja o mais santo. É um mundo de tanta cobrança que você vê nesse desgaste. A gente até estranha quando a pessoa toma a atitude correta. Há pouco tempo, o Brasil inteiro ficou surpreso com a decisão do apresentador Thiago Leifert de largar a sua carreira, porque ele é muito bem sucedido. Ele vem, né, numa crescente de ocupar espaços, de substituir pessoas importantes, de levar projetos muito bem sucedidos na empresa que ele trabalha. E ele chegou e disse, isso não está me fazendo feliz. Eu agora tenho uma filha e eu quero viver a vida abundante, eu quero ver a minha filha crescer, eu quero criar memórias com a minha filha, eu quero amar a minha esposa, eu quero estar presente na vida da minha esposa. E as pessoas chamaram ele de louco, porque ele ia perder dinheiro, porque ele ia perder fama. As pessoas não entenderam essa atitude corajosa dele. E Elias também está dizendo, eu não estou me sentindo feliz. Eu sei que eu fui bem sucedido na missão que o Senhor me deu. Eu sei que eu envergonhei e derrotei os profetas de Baal, mas eu estou esgotado mentalmente, fisicamente. Eu não suporto mais isso. Eu prefiro a morte. É por isso que a revista vai indicar para a gente que a gente precisa buscar qualidade de vida, identificar. Isso se chama prevenção. Qual é o meu fator de estresse? Ciúme é dinheiro. Irmão, vou dar uma notícia, é o mundo todo. Todo mundo está estressado com a falta de dinheiro, com o aumento dos produtos. A gente não pode mais comer aquilo que a gente estava acostumado a comer. A gente não pode mais sair a quantidade de vezes que a gente estava acostumado a sair. A gente não pode mais comprar na mesma frequência que a gente costumava comprar. E quem já não tinha isso está pior ainda. Né? Quem conseguia o mínimo não está conseguindo, está precisando do amor, da fraternidade, da solidariedade dos outros, recebendo doações. A situação está muito difícil, as pessoas estão comendo osso está sendo vendido. E aí você vai me dizer assim, é porque não tem? Não, é porque o preço está bom. E o dono da carne mandou congelar a carne para o preço continuar assim, ele continuar lucrando. A gente não tem gasolina, muito pelo contrário, o Brasil descobriu uma fonte, né, muito grande de petróleo, mas o mercado gosta do preço elevado para aumentar os seus lucros. Então, assim, dinheiro, todo mundo tem esse estresse. Eu tenho como tirar esse estresse da minha vida? Não, mas eu posso organizar melhor o meu orçamento, eu posso pesquisar mais o preço e eu posso crer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso significa que a palavra dele diz assim, já fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. A situação está difícil, tá, mas nós temos um Deus. E esse Deus não nos desampara. Mas tem situações de estresse que eu posso administrar melhor. Eu estou muito estressada com a criação dos meus filhos. Você grita a criança o dia inteiro. Como é que você não quer que a criança seja estressada? Leia um pouco. A gente tem essa mania de não aceitar
que pessoas estudam para entender as coisas e podem nos dar direção para lidar no nosso dia a dia. Tem tanta gente escrevendo sobre como lidar com as crianças nesse período da pandemia, fazendo... o meu não gosto de ler, tem vídeo no YouTube de psicólogos, de professores, de psicopedagogos, nos dando dicas. Não, mas meu pai me espancou, eu tô viva aqui, vou espancar a criança também. E a gente não sabe, porque a gente fica dizendo que tem uma coisa chamada maldição hereditária, né? Que a maldição passa do pai para o filho, não. O filho aprende as atitudes e o comportamento do pai. Se o pai mente, o filho mente. Se o pai é violento, o filho é violento. Se os pais gritam, a criança vai gritar. Se os pais são estressados, a criança vai ser estressada. Então eu posso administrar melhor e ir em busca de qualidade de vida. Quando eu melhoro o meu entendimento sobre como é criar filhos, quando eu entendo, quando eu tento dialogar melhor, quando eu vou em busca de ajuda, meu casamento não está bem, mas tem uma pessoa amiga, uma pessoa na igreja que eu confio, tem o Ministério da Família, eu vou lá e eu peço ajuda. Quando eu estou tendo muita dificuldade no trabalho, eu consigo um colega que faz melhor do que eu, que possa me ensinar, eu posso buscar qualidade de vida. Eu estou muito cansado. Mas você vai dormir 3 da manhã na Netflix e sabe que tem que acordar às 6 para ir trabalhar. Então você tem 3 horas de sono por noite. É claro que você vai ficar muito cansado. Se a gente consegue organizar melhor as nossas rotinas, a gente diminui os fatores que desencadeiam o estresse. A gente previne o estresse. E a gente se estressa com aquilo que realmente a gente não tem controle. Não tem controle sobre a pandemia, não tenho controle sobre a doença, quando ela vai, quando ela vem, se vai diminuir, se não vai. Não tenho controle sobre a máscara, tenho que usar mesmo para me proteger. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso estudar para saber o lugar que eu tenho que estar de máscara, o lugar que eu não preciso? Já pensou sobre isso? Às vezes você está usando máscara no lugar que você não precisa usar. Estou sozinho na minha sala, não tem ar-condicionado, é ventilação aberta. Será que eu posso ou não posso? Eu não sei dizer, mas a ciência sabe. E se a gente estudar, a gente pode diminuir os fatores de estresse. Mas a revista continua e ela vai falar que, para além da gente conseguir administrar os fatores que desencadeiam o estresse, a gente pode cultivar práticas de relaxamento físico e mental. A primeira coisa que a gente tem que perceber é essa, aí sim, dicotomia entre tensão e prevenção. Quanto menos eu organizo minha rotina, quanto menos eu procuro compreender de onde vem meu estresse, como é que eu posso lidar com ele, mais tensão eu vou criar na minha vida. A revista também vai dizer que o estresse, na verdade, é um alerta do corpo. Olha só, o estresse é um alerta do nosso corpo que as coisas não estão indo bem. É um alerta da nossa mente, né? Quando o Elias está ali, ele está pedindo a morte para si, é o corpo dele pedindo socorro. Socorro daquela situação de estresse, socorro daquele esgotamento mental. Então, o estresse é uma alerta do nosso corpo que as coisas não estão bem, que a gente precisa melhorar. E aí eu tenho que fazer o quê? Tratar a fonte. Qual é a fonte do meu estresse? Minha relação com meus filhos. Vamos tratar. Vamos ler, vamos estudar, vamos assistir vídeo, vamos conversar com a criança, com o adolescente, com o adulto, né? Que filho nunca deixa de ser filho. Qual é a fonte do meu estresse? Eu tenho problemas seríssimos no meu passado, na minha relação com minha família. Eu tenho feridas, eu tenho mágoas, e aí eu não consigo lidar com as pessoas da minha família. Vamos tratar, né? Refazer os caminhos, olhar para aquela situação pedindo orientação do Espírito Santo para saber o que é meu, o que é que eu preciso pedir perdão, o que é que eu preciso mudar, o que não é meu e que eu estou carregando esse fardo, esse peso. E olhar para aquilo e dizer assim, Jesus me libertou, eu preciso deixar você aqui, seguir a minha vida, eu preciso deixar essa ferida, eu preciso deixar essa mágoa, eu preciso deixar essa culpa,
e seguir. Olha as lições passadas voltando agora. E eu também posso administrar os efeitos. Eu estou com muita raiva e do meu filho, eu quero bater nele. Você acha que isso vai acabar bem? Eu acho que não. Então, ao invés de você, com muito ódio, pegar a criança e bater nela, porque você vai passar da medida, hoje é muito... A gente tem outro entendimento sobre como a Bíblia fala da vara da disciplina, apesar, né, de haver uma defesa dessa vara da disciplina de forma literal, bater mesmo na criança. Você não vai fazer bem, nem para você, nem para ela, porque quando a raiva passar, você vai sentir culpa daquilo que você fez, daquela surra desmedida. Que ele precisava de repreensão, ele precisava. Mas será que realmente a surra desmedida faz o efeito que a gente precisa? Então eu posso administrar esse efeito como? Dando 2 passos para trás, respirando, esperando a raiva passar, para quando eu for resolver aquela situação com a criança, resolver a situação. Ainda que eu resolva, que eu vou dar umas palmadas, mas não faço com raiva. É a mesma coisa para as brigas entre os casais, para as brigas entre os irmãos. Eu estou com muito ódio, eu vou para a discussão com aquele ódio, eu posso administrar os efeitos do estresse. Quando eu consigo organizar a minha rotina, lidar com o estresse, eu já posso perceber, essa raiva aqui é porque eu estou sob uma situação de estresse. Essa dor de cabeça é porque eu estou sob uma situação de estresse. Vou contar para os irmãos, uma coisa que acontece comigo quando eu estou muito exausta é que eu fico sem voz. Eu fico rouca, afônica. Então, alguns anos da minha vida como professora, quando chegava o mês de outubro, novembro, eu sempre tinha uma crise que eu ficava sem voz. Eu ficava muito rouca, eu ficava sem voz. Eu comecei a perceber que era um sinal do meu corpo que ele estava muito exausto. E aí comecei a beber mais água, comecei a comer, na época eu comia uma maçã, né, durante o dia, ou no período da manhã ou no período da tarde, porque disseram que isso ajudava e eu conseguia administrar isso. Depois eu comecei a ter crises de enxaqueca. Sempre que chegava o mês de novembro, dezembro, eu tinha uma crise muito grave de enxaqueca, de ficar 2, 3 dias com aquela dor de cabeça persistente, sem conseguir abrir meu olho, sem conseguir olhar para a claridade. E eu entendi também que a enxaqueca era o momento que eu estava sobre muito estresse, né? Meu corpo estava exausto. Então, eu também precisei administrar os efeitos. Agora, uma coisa muito interessante que o texto traz lá em 1 Reis 19 é como isso foi tratado por Deus. Quando ele pede essa morte, né? Quando ele pede para si a morte, olha o que é que acontece. E deitou-se. Desculpe, irmãos. Ele pediu para si a morte, no versículo 4, né? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então, ele chega numa situação de exaustão mental completa. Ele pede a morte para si e ele está tão esgotado que ele deita embaixo daquela árvore e acaba pegando no sono. E sabe o que acontece? Um anjo desce, toca ele e diz, levanta e come. E ele olhou para o lado e tinha pão, tinha água, ele comeu, ele bebeu e ele voltou a dormir. E por uma segunda vez o anjo retorna e levanta, diz a ele para levantar e comer. E depois recuperado, a Bíblia diz assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou até Horebe, o monte de Deus. Então, a gente precisa entender que a gente não é super mulher, que a gente não é super homem, que a gente não vai dar conta de tudo e a gente precisa descansar. O remédio de Deus para Elias naquele momento é ele descansar, é ele se alimentar bem, é ele descansar o corpo, para descansar a mente. Olha que coisa linda! Uma coisa que ajuda muito no combate ao estresse é nós adotarmos atitudes
mais saudáveis para a gente. Quando o meu corpo está fortalecido, quando a minha mente dorme, ela está descansada, eu consigo enfrentar melhor as minhas reações ao ambiente externo, as minhas reações às coisas que eu carrego internamente, eu posso lidar melhor com situações de estresse. Então, o remédio naquele momento para Elias foi dormir, alimentar-se, dormir, alimentar-se, até que ele tivesse força para ir para o monte de Deus, para ir para o Monte Horebe. E aí nós vamos chegar ao último tópico dessa revista. É muito significativo dormir, descansar até o Monte Horebe, para ter forças para caminhar até o Monte Horebe. Porque nós vemos de uma cultura evangélica que sempre taxou a doença psicológica, mental, emocional como pecado ou como falta de fé. E esse texto deixa muito claro que Elias estava numa situação tão difícil que ele não tinha forças nem para procurar Deus. Percebem? Ele diz, acabou, eu não quero mais, eu não tenho mais como lidar com isso, eu quero a morte, eu estou pedindo para morrer. Ele não tem força sequer para buscar a Deus. Então o anjo vem e ele dorme, come bem, dorme, come bem, dorme, come bem, até reunir forças e procurar o Monte Horebe, que é a morada de Deus. É assim que está lá em 1 Reis, né? Horebe, o monte de Deus, o lugar da habitação de Deus, o lugar físico, como nós hoje temos os templos. Né, o lugar onde eu vou para cuidar da minha espiritualidade. Então, a gente precisa livrar-nos deste preconceito de que a doença mental, de que a doença emocional, de que a doença psicológica é falta de fé, é falta de Deus e é pecado. Ah, ele está assim porque ele está em pecado, ele está assim, não. Às vezes a gente é tão consumido por esse mundo, a gente não consegue mesmo lidar com os efeitos desse mundo, que a gente se encontra como Elias, muito cansado, até para procurar. E precisa de alguém, precisa de uma rede de apoio que o alimente e o faça descansar até ele ter essa força. Então a revista faz um apelo muito grande para a gente livrar-se desse preconceito. Eu já falei isso e talvez eu repita isso muitas vezes até o final da revista. Quando você tem um problema no seu pâncreas e você não consegue produzir insulina e você é enquadrada, né, num quadro, enquadrada num quadro é redundante, né, irmãos? Mas você é diagnosticada com um quadro de diabetes, você vai ao endocrinologista e você se trata. Identificam lá uma arritmia. Você vai até o cardiologista, você trata, você toma a medicação que ele passa, você segue o procedimento, o tratamento que ele te passa. Quando você tem uma infecção urinária, você vai até o nefrologista, você segue o tratamento, você toma o medicamento, você faz tudo direitinho. Por que é que quando as nossas emoções estão adoecidas, o nosso psicológico está adoecido, a nossa mente está adoecida, é falta de Deus? Então a gente precisa refazer esse passo na nossa concepção da gente mesmo. E que a Bíblia já indica, não é de Jesus não, gente. A Bíblia indica desde o Antigo Testamento. Olha Elias aqui. Um ser humano próximo, um ser humano como a gente, esgotado mentalmente, sob muito estresse, passando por uma pandemia na vida dele, né? Que é o pior. O mundo inteiro está na pandemia. Então, quando você fala assim, eu tô com medo de sair de casa, e várias pessoas dizem, eu também, depois desse negócio eu fiquei com medo de sair de casa. Eu tô com medo de comer na rua. Eu também, eu tô com medo de subir no ônibus. Eu também. Mas Elias estava passando por uma pandemia só. Ninguém nem podia dizer assim, eu entendo o que você está passando. Não tinha como. Só ele estava passando por aquela pandemia na vida dele. E ele não tinha nem essa ajuda. Então a gente precisa
entender quando a gente olha para esse herói da fé, que ele é gente como a gente, e que a Bíblia está dizendo isso, que nós somos humanos. Davi vai dizer, Deus conhece a minha estrutura, ele sabe que eu sou pó. Ele sabe, foi ele que me fez. E construir, então, uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade onde você possa ficar com raiva às vezes. Onde você possa se sentir inseguro às vezes, porque você é humano. Onde às vezes você acha que é muito para você. Jesus achou. Ele foi no jardim e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque isso que vai acontecer agora é muito difícil. Essa humanidade de Jesus me comove, move meu coração. E tem aquele texto, é de Oséias? Fizeram até a música, né? Gentilmente me atraiu. Jesus gentilmente me atrai quando ele mostra esse viés da humanidade que há nele, de compreender que a nossa estrutura é pó, que nós somos pó, que nós temos estruturas frágeis e permitir a construção dessa espiritualidade mais saudável, que eu quero menos parecer santa e mais desfrutar da presença de Deus na minha vida, do consolo do Espírito Santo de Deus na minha vida, da liderança do Espírito Santo na minha vida, me guiando sempre no caminho da verdade, da construção de relações verdadeiras com Deus, com os meus irmãos, com a minha família, com o mundo que me cerca. Essa espiritualidade saudável pode nos ajudar muito a lidar com situações de estresse. Que eu posso sentar, eu posso chorar. Eu uso técnicas com os meus alunos, né? Quer que te acalma? Chorar, pronto, sente e chore. Eu fico com vontade pronto, toma aqui, pega essas folhas, amassa essas folhas, quando você tiver mais calma a gente conversa. Né? Então, essa espiritualidade que entende a nossa humanidade, que tem um momento que a gente quer sentar e chorar, que tem um momento que a gente precisa amassar uma folha, botar aquela raiva para fora, que tem uma espiritualidade que diz, Jesus, me ajude a ter fé. Aumente a minha fé, porque eu tô insegura, eu tô até duvidando de algumas coisas. Aumente a minha fé, me ajude a enxergar com clareza de novo. Acende no meu coração essa fé, essa chama novamente. É construir essa espiritualidade saudável que pode nos ajudar a administrar o estresse na nossa vida. Eu espero que depois dessa lição a gente aprenda a administrar melhor o estresse na nossa vida. Que a gente possa descobrir, pedir ao Espírito Santo que revele a gente o que é que a gente pode administrar na nossa rotina, o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, qual é a atividade física que mais nos dá prazer, que a gente vai ter vontade de voltar, para que o nosso corpo fique são. Qual é a melhor alimentação para o nosso corpo, dentro daquilo que a gente pode comprar com essa economia, né, irmãos? Para que o nosso corpo fique bem. Quais são as coisas que me dão prazer fazer? Se é uma arte, alguma coisa com a mão, se é ir caminhar na praia, se é um almoço na família, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha mente, para quando as situações de estresse vierem eu poder reagir melhor a elas? E que a gente possa trilhar um novo caminho, mesmo sendo tão difícil, que a gente possa ouvir o conselho de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Boa semana a todos. Nos vemos no próximo domingo.